Gente, até que enfim. Ô, folgado. Até que enfim chegou o primeiro aqui na oficina. E eu vou. Vai ficar desfilando aí, boneca? E eu vou fazer pra vocês aqui a apresentação desse quadro aqui, que muitas vezes eu já recomendei ele, eu já indiquei, mas eu nunca tinha pego na mão. Eu fiz tudo isso e eu vou contar a história pra vocês já já desse quadro aqui, que é um show Netstep. Sim, esse é o quadro, é o show Netstep. Esse quadro, eu te falo pra você, na hora que eu desembalei ele aqui, eu já fiquei meio surpreso com a questão do peso dele. E, bom, isso peso na mão, agora eu quero saber o peso na balança, então só um segundinho que eu vou pesar. Cravados incríveis, 1,8 kg. Cara, é excelente. Uma coisa que assim, a gente não dá pra não reparar, porque eu tenho aqui uma Scott 965 e uma coisa que me chama muita atenção na Scott 65 é o jeito que os tubos, né, do City Stay se encontram ao quadro. E dá uma olhada nisso aqui. É idêntico, né? Eu mostrei no vídeo ontem sobre isso. Outra coisa que é muito parecido com as Scott, só que das versões mais antigas, né, é aquela trava aqui perto do tubo do movimento central. Uma diferença é que ela não tem aquele buraco aqui no meio, certo? Então eu creio que vai acumular alguma sujeira aqui, mas com mais facilidade dela se desgarrar. Porque que acontece com aquele buraco, né? A terra ela entra e meio que, sabe, ao secar ali dentro ela se trava, meu, é incrível aquilo. Bom, passagem de cabo na barriga, isso daqui é para passar o freio, certo? Ele tem cabeamento interno no tubo, top tube, né? Então ele tem cabeamento interno para os câmbios, tanto o câmbio dianteiro quanto o câmbio traseiro, certo? Então, passagem de cabos internamente apenas para os câmbios, o freio é externo, tem suporte para duas caramanholas, certo? Esse quadro aqui no tamanho 17 é a cor cinza com prata com prata, né? Que tá lá no anúncio, que ele vem escrito em prata mais claro. Eu achei demais da conta, só que se fosse a versão com prata com preto, ia ficar idêntico ao Scott que tá aqui o grafismo, é muito bonito. Idêntico não, muito parecido, né? Um detalhe que eu nunca tinha visto antes em Top Tube, se você observar aqui, ó, ele tem essa parte que é afundado para dentro. Isso eu nunca tinha visto antes, certo? Os tubos aqui da lateral, né, do chainstay, eu achei sim também um diferencial que eles são praticamente da mesma medida do começo ao fim. Ele só tem a curva aqui, né, na lateral. Aparentemente um bom tubo, né, não é tão fraco. A parte de trás, essas flanges são em alumínio usinado, né? Então você percebe que é bem reforçadona. Ele é padrão IS, né? Então não é direct mount, ele é padrão de freio IS, você precisa daquele adaptador que comumente vem em alguns freios Shimanos e outros mais por aí. Uma coisa que eu achei estranho aqui, e diga-se passagem muito estranho, agora eu nem sei como que eu vou resolver isso aqui não, vou ter que pesquisar. Ah, caraca! O cabeamento do câmbio traseiro, ele passa por dentro dele todo, tá? Não tem aquele negócio de sair para fora um pedacinho e depois voltar. Eu tava aqui mal preocupado porque eu olhei e não vi isso, certo? Então assim, o cabeamento do câmbio traseiro passa todo por dentro, porque não tinha furo aqui para poder entrar, certo? E nem poder sair. Já do câmbio dianteiro tem um furinho aqui, ó, para você tirar o cabo aqui e entrar aqui. Lógico que tem algumas versões de câmbios que, por exemplo, o câmbio que eu vou usar nessa bike, que ele vai direto aqui embaixo, certo? Aquele que entra pela lateral. Então eu vou usar a mesma passagem de cabo de freio aqui da mangueira de freio para poder passar ele. Bom, umas características interessantes desse quadro aqui. Ele tem um ângulo de direção de 69. Ah, Daniel, mas é caixa de direção over. Sim, ele é over, ele não é taper edge. Eu, assim, duas coisas que se lançar o Show Netstep 2, digamos assim, com caixa taper edge e tubo de canote para aceitar canote 31.6, eu acho que ele simplesmente vai virar um quadro mais vendido no Brasil, né? Porque esse quadro já é muito bem aceito por conta de peso e da sua geometria, que é algo fantástico. Você imagina, ele tem 69 de ângulo de caixa de direção, algo que os padrões de hoje é moderno pra caramba, né? Comprimento de chainstay de 435, bib drop de 64, um puta de um quadro para você dar aquele sprint, para você subir em pé, entendeu? Para você fazer isso aqui, ele é muito estável, certo? E ele tem um ângulo, né, do seat tube aqui de 74 graus, então ele te proporciona uma ajudinha extra na subida.
A geometria dele tá muito equilibrada, muito bem acertada. Eu gostei demais. E a história desse quadro aqui com o canal é o seguinte. Uma vez eu acho que a gente estava em live e alguém me perguntou, me pediu dica de quadro desse padrão, entendeu? O cara falou assim, eu quero para rodas normais de blocagem e tal. Aí alguém nos comentários foi lá e comentou. Falou assim, olha, Show Netstep. Eu falei, eu não conheço. O cara falou, então pesquisa, que vale muito a pena você pesquisar sobre esse quadro. E eu fiz isso e me surpreendi. Realmente, vale muito a pena. É um excelente custo-benefício. É um quadro que no Mercado Livre está por 429 mais as taxas de frete, certo? Ele saiu R$ 76 o frete aqui para minha cidade. Então, um quadro de R$ 500, digamos assim, que entrega um excelente peso, uma excelente geometria, certo? Um acabamento impecável. Eu tô bobo de ver as soldas desse quadro, certo? E a pintura dele, a qualidade da pintura dele, sabe? É muito bonito mesmo, o jeito que é os grafismos e tal. Não tem relevo, não tem nada, é uma coisa espetacular. Gostei demais desse quadro. Recomendo ele, sabe? Vou continuar recomendando agora ainda mais porque eu peguei um na mão e posso dizer que é um quadro realmente de muita qualidade, sabe? Para você que está buscando aí fazer, às vezes, montar uma bike custo-benefício, mas que ela entregue o que a maioria das bikes hoje em dia propõe entregar, sabe? Na questão de geometria e tudo mais. Esse eu acho que é o quadro mais acessível que a gente tem hoje no mercado. Eu vou montar uma bike muito interessante, eu vou no final das contas eu vou tirar uma foto dela pronta e vou postar como capa do vídeo para vocês verem como que ficou nessa bike montada. Tá aí, Show Netstep. A Show também tem um quadro muito interessante que é o de gravel deles. É um dos quadros, acho que assim, com a geometria também, um design muito legal. Nessa semana eu fiquei muito tentado entre comprar um quadro da Show para montar uma gravel ou comprar o da Vercelli. Acabei optando pelo Vercelli por questões de acabamento, que eu achei muito bonito, porque eu também quero conhecer esse quadro e ele estava numa promoção muito boa. Então nessa semana, ou na próxima semana, vocês vão ver também a apresentação de um quadro muito interessante, que é o Vercelli para Speed Gravel, né, que eles falam. Bom, galera, é isso daí. Quadro lindão. Gostei do formato desse tubo aqui, essa corcundinha dele. Bem legal mesmo, bonito, o acabamento de solda, uns reforcinhos estruturais que ele tem, que é muito bacana. Olha só como que a solda dele vem. Show mesmo, tá? É um verdadeiro show. E olha aqui que legal que a mensagem que é, use sempre capacete. Essa bicicleta não é indicada para manobras radicais, né? É importante isso porque tem muita gente que muito molecadinha que gosta de empinar e tal. Daniel, você é contra empinar, eu sou contra o cara largar a bicicleta de volta no chão com aquela pancada seca, que é terrível, né? E é isso aí, galera. Grande abraço a todos, valeu, fui! Deixa eu pausar aqui, né?